Pessoal, vamos para a nossa quinta aula. Como eu falei para vocês na última aula, eu vou colocar aqui a organização das nossas aulas, porque aí se você tiver perdido alguma, fica mais fácil de procurar lá na nossa sala de aula. Então, nós já tivemos aula sobre potenciação, propriedades da potenciação, notação científica, dízima periódica e a aula de hoje sobre fração geratriz. Coloquei um recadinho aqui, ó. Não se assuste com o nome, é só a continuação da aula anterior, onde falamos sobre dízimas periódicas simples e compostas. Na aula passada, nós aprendemos que, quando temos uma fração e queremos transformá-la em um número decimal, basta apenas dividir o numerador pelo denominador. Desse jeito. Então, nós fizemos vários exemplos na aula passada, fizemos exercícios que nos ensinaram que, quando nós temos uma fração e queremos obter o número decimal dessa fração, é só dividir o numerador pelo denominador. Então, quando eu faço essa divisão, eu descubro qual é o número decimal correspondente a essa fração. Nós temos que lembrar sempre, ó, esse sinalzinho aqui é o sinal de igualdade, quer dizer que isso tem o mesmo valor que isso. Isso é igual a isso. Só que aqui nós temos a representação em forma de fração e a representação aqui em forma de número decimal, mas os dois têm o mesmo valor. Agora, nessa aula, nós vamos aprender a fazer o contrário. Como assim o contrário? Na outra aula, nós tínhamos a fração e aí descobrimos qual era o número decimal correspondente. Fazendo a divisão, eu encontro isso aqui. Agora, nós vamos fazer o contrário. Transformar o número decimal em fração. Agora, os exercícios vão trazer o número decimal e aí a gente vai ter que encontrar qual é a fração correspondente a ele. Ele vai me dar esse número e eu tenho que descobrir quais números que eu dividi para encontrar esse número decimal aqui. Então, essa é a fração geratriz. É a fração que gera uma determinada dízima periódica. A gente vai ter a dízima e aí eu vou encontrar qual foi a fração que gerou aquela dízima. Vamos ver como fazer. Nessa parte aqui, eu fiz separadinho. Nós vimos que nós temos dois tipos de dízima periódica, a simples e a composta. A simples é esse exemplo aqui. Quando o período, que nesse caso é o 5, ele se repete sempre aqui, ó, depois da vírgula, certo? Então, podia ser, por exemplo, só o 5, como está aqui. Podia ser 0, 7, 7, 7, 7, 7, também é um exemplo. Podia ser 0, 25, 25, 25. Aí o período, no caso, seria composto por dois algarismos, mas não teria problema. Então, se eu pegar a partir da vírgula, todos os números aqui vão ter que se repetir. Se forem 3 algarismos iguais, tem que aparecer os 3, depois os 3 de novo, os 3 de novo. Então, essa é a dízima periódica simples. Vamos entender aqui como é que a gente vai fazer o procedimento para encontrar a fração. Aqui, no decorrer da aula, vocês vão ver que eu coloquei algumas partes aqui que estão nos livros que vocês têm. No livro, na verdade, de matemática que vocês têm em casa. Então, dá para acompanhar por aqui. Se tiver dúvida, no livro vai ter tem a página lá com os exemplos e os exercícios. Então, aqui, ó, tem um fluxograma do processo para encontrar as frações geratrizes de dízimas periódicas simples. O fluxograma é esse esqueminha aqui, ó, certo? E aqui está dizendo passo a passo como é que a gente tem que proceder para encontrar a fração geratriz. Primeiro, escolher a dízima periódica simples que se quer determinar a fração geratriz. Então, eu quero escolher a dízima periódica, por exemplo, 0,5555. Eu quero descobrir a fração que gerou essa dízima periódica. Aí aqui eu tenho os outros passos. Multiplicar a dízima pela potência de 10, cujo expoente é a quantidade de algarismos do período. Subtrair a dízima do resultado obtido na etapa anterior. O valor obtido será o numerador da fração. Compor o denominador com o número de n algarismos 9, em que n é o número de algarismos do período da dízima.
E aí, a fração geratriz foi encontrada. Só falando aqui, fica meio confuso, né? Então, vamos ver aqui passo a passo como é que vai proceder. Aqui eu peguei aquele número que eu coloquei como exemplo lá para vocês. Vamos encontrar a fração geratriz da dízima 0,555, ou seja, encontrar qual a fração, quando transformada em número decimal, gera essa dízima. Aí aqui eu separei os passos, que são aqueles que tem na página anterior. Primeiro, escolher a dízima periódica simples que queremos transformar em fração geratriz. Já escolhi, é essa daqui, certo? Quando nós escolhermos essa dízima aqui, eu vou chamar ela de x. Quando chegar lá embaixo, que já está tudo respondido, x vai ser o valor da fração, beleza? Então, ó, a fração que eu tenho é igual a isso aqui. Como eu ainda não sei qual é a fração, vou chamar de x, beleza? Então, dessa forma aqui, a gente vai montar uma equaçãozinha. Eu vou colocar x igual a dízima que eu quero trabalhar, beleza? E aí, a gente vai chamar essa primeira equação de equação 1, ok? Então, eu só peguei e chamei ela de x aqui, beleza? Agora, multiplicar a dízima pela potência de 10, cujo expoente é a quantidade de algarismos do período. O que é que isso aqui quer dizer? Aqui nós já aprendemos a descobrir qual é o período da dízima, que no caso é o 5. Beleza. Se o período é composto só pelo 5, quantos algarismos tem aqui? Só um algarismo, né? Que algarismo é esse? O 5. Então, é um só. Aí aqui está dizendo para a gente multiplicar pela potência de 10, cujo expoente é a quantidade de algarismos, ou seja, vai ser 10 elevado a quantos algarismos tem o período, que no caso aqui é um só, então 10 elevado a 1, que continua 10. Então, se eu já descobri que é por 10, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse lado aqui por 10 e esse lado aqui por 10. Beleza? Por que que eu sei que é por 10, que não é por 100, por 1000, por 10.000? Porque o período é composto de um algarismo só. Se é um algarismo, vou ter um zero. Se aqui fossem dois algarismos, por exemplo, 0, 25, 25, 25, aí seriam dois algarismos. Ao invés de 10 aqui, eu ia multiplicar por 100, porque o 100 tem dois zeros e aqui tem dois algarismos. Beleza? Então, nós multiplicamos por 10, porque aqui é um algarismo só que está se repetindo. Aí eu vou multiplicar por 10 esse lado e esse lado aqui. Vai ficar desse jeito. 10 vezes x dá 10x. Quando eu multiplico um número por 10, 100, 1000, o que que acontece? Essa vírgula aqui só vai deslocar, ó. A quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas que eu vou movimentar a vírgula. O 10 tem quantos zeros? Um só. Então, eu vou tirar essa vírgula daqui e vou colocar ela aqui. Vai andar uma casinha somente. Então, ó, multipliquei esse lado por 10, deu 10x. Multipliquei esse número por 10, vai ficar assim, ó. Observem que a vírgula só saiu daqui e veio para cá. Então, montamos duas equações agora. Temos a equação 1 e temos a equação 2. Vamos chamá-la de equação 2. Por quê que eu numerei aqui? Porque aqui embaixo ela fala para a gente subtrair a equação 1 da equação 2. Então, olha só. Subtrair a dízima do resultado obtido na etapa anterior. O valor obtido será o numerador da fração. Então, olha só. Agora, eu vou pegar essa equação aqui, vou colocar aqui, menos essa equação aqui, e vou colocar aqui. E vou fazer uma subtração. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó? É uma coisa que vocês vão usar a lógica para responder. Aqui é como se eu tivesse R$ 5,55. E aqui só 55 centavos, certo? Se eu tirar essa parte aqui dos centavos, fizer essa menos essa, vai sobrar quanto? Zero. Eu tenho 55 centavos e aqui eu vou tirar 55 centavos. Vai sobrar quanto? Zero. Sempre que nós formos trabalhar com esse tipo de cálculo aqui, ó, essa parte aqui vai ser igual a essa. Se eu já sei que se eu subtrair alguma coisa de outra coisa igual, vai dar sempre zero, eu vou desconsiderar essa parte aqui, então. Vou fazer o cálculo só daqui, ó, da parte inteira, porque a parte decimal é igual, e quando eu pego isso menos isso, vai dar zero. Então, ó, eu vou fazer a continha aqui de subtração. 10x menos 1x vai dar 9x. 10 menos 1, 9x. Aí eu vou trabalhar só com essa parte inteira aqui agora, ó. 5 menos 0,
Deu 5. Pronto, nós chegamos numa terceira equaçãozinha aqui, ó. Agora é só resolver a equação. 9x igual a 5. Eu quero isolar só o x desse lado, então eu tenho que tirar esse 9 e colocar ele do outro lado. O 9 aqui está multiplicando, eu vou passar ele aqui para baixo, dividindo. E aí vai gerar isso aqui, ó. O 5 estava aqui e o 9 estava multiplicando. Eu vou tirar o 9 e vou passar ele para cá, dividindo. Vai gerar essa fração. Resolvendo a equação, teremos x igual 5 nonos. Aqui é o último passo lá daquela folha anterior que nós lemos. Compor o denominador como o número de n algarismos 9, em que n é o número de algarismos do período da dízima. Então, olha só. Aqui embaixo, nós temos o número 9. Quantos 9 apareceram? Somente um. Por que aqui vai aparecer só um número 9? Porque a dízima tinha um algarismo só, que era o 5. Se fosse a dízima com dois algarismos, 0, 25, 25, aqui embaixo seria 99, com dois 9. Se a dízima aqui em cima fosse composta por três algarismos, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aí o período seria composto por três algarismos. Aqui apareceriam três números 9. Então, quando você olhar isso aqui e ver que o período é composto por um algarismo só, você já vai saber que aqui embaixo vai ter só um 9. Então, vai ser algum número dividido por 9. Nós vamos fazer mais um exemplo, tá? Para ficar mais claro. Vamos encontrar a fração geratriz da dízima 0,777. Ou seja, encontrar qual fração, quando transformada em número decimal, gera essa dízima. Aí aqui eu fiz passo a passo. Cada página tem um passo, para não ficar tão cheio para vocês visualizarem. Primeiro passo, montar uma equação usando a dízima. Então, teremos, ó, a dízima é essa daqui. Eu coloquei ela aqui e coloquei x igual a ela, beleza? Então, essa é a equação 1. Nesse passo aqui, ó, eu só monto a primeira equação. X igual a dízima que eu quero trabalhar. Qual é o segundo passo? Multiplicar os dois termos da equação por, neste caso, 10. Por que 10 de novo? Porque aqui o período só é composto de um número. Que número é esse? 7. Então, como o período é composto por um número, eu vou multiplicar por 10. Multiplicando o x por 10, eu tenho 10x, e multiplicando aquela dízima lá por 10, lembra que a gente só vai andar uma casa com a vírgula, então vai ficar este número aqui. E aí a gente vai chamar a equação de equação 2. O terceiro passo é fazer uma equação menos a outra equação. De novo, voltando lá da parte das casas decimais, ó. Essas aqui são iguais a essas daqui. Então, se eu fizer uma menos a outra, vai dar sempre 0. Vamos olhar só para esse ladinho aqui, ó, da parte inteira. Aqui eu tenho 10x menos x, 9x. 7 menos 0, 7. Cheguei numa equação aqui de primeiro grau, vou isolar o x aqui. Então, eu tenho que tirar esse 9 e passar para o lado de cá. Aqui ele estava multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Prontinho, a gente achou a fração. Se eu pegar o 7 e dividir por 9, pode fazer na calculadora ou fazer à mão mesmo, você vai ver que o 7 dividido por 9 vai gerar essa dízima aqui. Mais um exemplo. Esse exemplo aqui está no livro de vocês também. Olha só. Dada a dízima periódica 3,272727, vamos encontrar a fração geratriz dela. Aqui nós já podemos observar uma coisa, ó, que eu falei para vocês. Tá vendo que o período aqui é composto por dois números, o 2 e o 7? Então, eu já sei que a minha fração, lá embaixo, vai ter o quê? 2 algarismos 9. Se o período aqui tem dois números, a resposta aqui vai ter 2 números 9. Tá? Vamos ver o resto do processo. Para encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica, montamos a equação. Então, aqui, ó, ele chamou, lá eu chamei de x, aqui ele chamou de y. Y igual a o valor da dízima, certo? Que chamaremos de 1, em que 1 é a fração geratriz que desejamos. Em seguida, multiplicamos os dois termos dessa equação por 100. Agora, por que ele multiplicou por 100 e a gente tinha multiplicado por 10?
Porque aqui o período é composto por dois números. Então, se são dois números, aqui tem que ter dois zeros. Para quê? Para quando essa vírgula andar, ela vai andar duas casas. Vai pegar o período inteiro. Beleza? Então, se a gente vai multiplicar por 10, é quando o período for composto de um número só. A gente vai multiplicar por 100 quando o período for composto por dois números. A gente vai multiplicar por 1000, se esse período aqui, ó, fosse composto por três números. E quando eu falo em período, lembra que é o número que está se repetindo na dízima. O período aqui qual é? 27. Aqui, ó, porque o 27, aí repete de novo 27, aí depois repete 27. Então, período é a sequência de números que está se repetindo. Então, ó, de novo, chamou a dízima de y, que no outro caso foi x, mas aqui ele usou y. Depois, ele pegou essa dízima e multiplicou por 100, de um lado e do outro. Nesse caso aqui, se eu multiplicar 100 por y, vai dar 100y. Se eu pegar esse lado aqui e multiplicar por 100, o que vai acontecer? Essa vírgula só vai andar duas casas, porque nós temos aqui dois zeros, então aqui ela vai andar duas casas. Essa vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Como ficou aqui, ó. 100 vezes y dá 100y e 100 vezes 3,27 vai dar 327. Vai ficar assim. E aí ele chamou de equação 2. Para quê? Para quando chegar aqui embaixo ele fazer a equação 2 menos a equação 1. De novo, ó. A parte decimal aqui é igual a essa daqui. Se eu pego uma coisa menos a mesma coisa, vai dar zero. Então, vamos olhar só para a parte inteira. 100y menos y vai dar 99. 100 menos 1, 99, certo? E agora eu vou fazer de cá. 327 menos 3, que vai dar 324. Equação de primeiro grau, a gente vai isolar a letra, então tem que tirar esse 99 daqui e passar para o lado de cá. Desse jeito, ó. Então, 99 estava multiplicando, ele passa para cá, dividindo. A fração é essa daqui, 324 sobre 99. O que aconteceu de cá para cá? Ele só simplificou. Os dois números aqui, no caso, dividem por 9. Então, 324 dividido por 9 vai dar 36 e 99 dividido por 9 vai dar 11. A fração geratriz procurada é o 36 sobre 11. 36 onzeavos. Como é que eu sei que isso aqui está certo? Vai lá na calculadora e olha quanto que é 36 vezes 11. Ou faz aí no cantinho do caderno. 36 dividido por 11. Vai dar exatamente esse número aqui, ó. 3,27, 27, 27. Ok? Agora nós vamos ver quando nós temos uma dízima periódica composta. Olha só. Primeiro vamos lembrar aqui qual é a diferença da dízima composta. Aqui, que é a parte decimal, se ela não tivesse esse 6 aqui, ó, ela seria uma dízima simples. Por quê? Quem ia estar repetindo? 70, 70, 70, 70, infinitamente aqui. Por que ela é uma dízima composta? Porque nem todos os algarismos que estão depois da vírgula estão se repetindo. No caso, quem é esse algarismo aqui que não deixa ela ser simples? É o 6. Se o 6 estivesse repetindo aqui, ó, se fosse 670, 670, 670, tranquilo, seria uma dízima simples. Mas aqui ele só aparece uma vez, e depois começa o período aqui, ó, que é o 70. Então, essa é uma dízima composta. Aí a gente vai fazer, é mais ou menos o mesmo esquema, só que agora eu tenho que multiplicar duas vezes. Então, dada a dízima periódica composta, vamos encontrar a fração geratriz. Para fazermos o que se pede, primeiro escrevemos a equação tal. Então, aqui, ó, só pegou a dízima que a gente tinha e chamou ela de x, tranquilo? Só peguei isso aqui e chamei de x, em que x é a fração que queremos encontrar, beleza? Em seguida, multiplicamos os dois membros dessa equação por 10. Por que eu vou multiplicar por 10? Porque eu quero que essa vírgula saia daqui e passe para cá. Ela tem que ficar depois do número que não está se repetindo, que no caso é o 6. Como eu quero que ela ande só uma casa, né? Eu só vou mudar ela aqui uma casa de lugar, então eu vou multiplicar por 10. Vai ficar assim, ó, igual essa de baixo aqui. Certo? Por que eu multipliquei por 10? Porque a intenção é que ela saia daqui e venha para depois do número que não está se repetindo. Então, vai ficar desse jeito, ó. Beleza?
Em seguida, multiplicamos os dois membros dessa equação por 10, desculpa, e também por 1000. Agora, por que por 1000 que eu vou multiplicar? Porque agora eu quero que essa vírgula saia daqui e venha para depois do primeiro período. No caso, quem é o período? Né? O 70? 70, 70, que é o que está se repetindo. Então, primeiro eu vou tirar ela daqui e quero que ela vá para depois do único número que não está se repetindo, que no caso aqui eu multipliquei por 10 para acontecer isso. E agora, para montar essa equação 2, eu quero que ela saia daqui e venha para depois do primeiro período. Então, ela vai andar quantas casas? 1, 2, 3. E vai ficar depois do zero. Se ela vai andar 3 casas, eu vou multiplicar ela por 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Então, ela vai fazer, essa multiplicação vai fazer com que ela saia daqui e ande 3 casas. Aí, eu multipliquei o primeiro lado por 1000 e o segundo lado também por 1000. Beleza? De novo, ó, parte decimal igual. Isso menos isso aqui vai dar zero. Olha só para a parte inteira. 1000 menos 10, vamos ter 990, certo? E aqui, 5.670 menos 56 vai dar 5.614. Essa equação está repetida aqui. O que nós vamos fazer? Tirar o 990 que está multiplicando, passar dividindo para cá. Vai ficar dessa forma aqui. Agora aqui ele só simplificou. Ele pegou esses dois números aqui e dividiu por 2. 5.614 dividido por 2 vai dar 2.807. E 990 dividido também por 2 vai dar 495. Então, a fração geratriz é essa daqui. Como eu vou saber se está certo? Eu pego esse número, divido por esse. Vai dar exatamente isso aqui. Tranquilo? Aqui tem uma explicaçãozinha, ó. Nesse exemplo, multiplicamos a dízima por 10, pois havia um algarismo que não pertencia ao período, o algarismo 6, que era esse 6 aqui, ó. Então, a gente multiplicou por 10, só para a vírgula passar, e do lado de cá ficar só quem está fazendo parte do período. Em seguida, multiplicamos a dízima por 1000, pois tínhamos 3 algarismos até a repetição do período. Ela veio para cá, e aí eu queria colocar ela aqui. Então, ela andou 3 casas. Eu precisava de um número com 3 zeros aqui para fazer ela andar essas 3 casas. Em seguida, subtraímos as duas equações e eliminando as casas decimais e encontrando a fração procurada. Parece meio confuso, né? Mas com o tempo que a gente for fazendo bastante exercício, vai ficando mais tranquilo. Aqui tem o videozinho. Aqui eu coloquei dois exemplos de dízimas periódicas. Aqui eu tenho uma simples e aqui uma composta, para a gente resolver as duas. Primeiro, começando aqui pela simples, a gente tem que lembrar que o período é o número que está se repetindo. Então, o período dessa daqui é o 7. Nessa daqui, o período é o que começa a se repetir. Então, aqui eu tenho os algarismos 7, 0, né? 7, 0, 7, 0, 7, 0. Aqui, então, o período é o 7 e aqui o 70, que são os números que estão se repetindo aqui na sequência infinita, certo? Primeira coisa aqui nessa dízima periódica simples. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir que número que eu dividi pelo outro, formando uma fração, que gerou esse número aqui. Será que foi 2 por 7, 3 por 5, 40 por 99? E aí eu quero saber quais dois números eu dividi que gerou essa dízima periódica aqui. É isso que a gente vai descobrir. Qual foi a fração? Primeira coisa, eu vou chamar isso aqui de x. Então, vou chamar essa dízima aqui de x. Vai ficar x igual 0,777 e aqui 3 pontinhos, certo? Como o período é composto por um número só, então eu só quero que essa vírgula saia daqui e venha para cá, certo? Para isso acontecer, eu vou precisar multiplicar por 10, 100, 1000, a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Como é que eu vou saber se é por 10, 100, 1000? Pela quantidade de números que tem no período. Se é só um número, então vou multiplicar por 10, que tem um zero só. Se eu multiplicar por 10, essa vírgula só sai daqui e vem para cá. Então, vou multiplicar isso aqui por 10. Vou multiplicar desse lado e desse lado. Se eu multiplicar 10 vezes x, vai dar
10x. E se eu multiplico 10 por esse número aqui, essa vírgula só vai sair daqui e vir para cá. Então, vai ficar 7,777. Seguindo aqueles passos lá que nós já vimos, vou fazer a subtração. Eu chamei essa daqui de 1, no exemplo que a gente acabou de ver lá na explicação, e essa daqui de 2. Então, eu faço a subtração dessa forma aqui. Se eu pegar aqui, ó, 10x menos x, vou ter 9x. Essa sequência de números aqui, ó, a parte decimal aqui, se eu fizer essa menos essa, vai dar 0. Então, eu já posso desconsiderar ela aqui, vai sobrar só esse pedacinho aqui. 7 menos 0, que vai dar 7, certo? Então, agora é só resolver essa equação aqui do primeiro grau. Vou isolar o x de cá, esse 9 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 7 sobre 9. Pronto. Essa fração aqui, quando eu dividir o 7 pelo 9, é que eu encontro 0,777. Certo? A mesma coisa nessa daqui. Só que agora, o que acontece? O período é composto de 2 números e eu tenho um outro número aqui antes do período, né? Esse 6 não está se repetindo, então por isso que ela é uma dízima composta. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou multiplicar por um número de forma que essa vírgula saia daqui e passe para depois do número que não está se repetindo, que no caso é o 6. Então, eu tenho que tirar ela daqui e vir para cá. Eu quero que ela ande quantas casas, a vírgula? Uma só. Então, eu vou multiplicar por 10, certo? Vou pegar esse número e multiplicar por 10, por quê? Eu quero que essa vírgula só saia daqui e venha para cá, porque daqui para cá todo mundo já está se repetindo. Então, vou fazer 10, no caso eu chamei ela de x, né? Vou fazer 10 vezes esse primeiro termo aqui, vai ficar 10x, e 10 vezes isso aqui, a vírgula só sai daqui e vem pra cá. Então, vai ficar 56 aqui, e de cá, ó, a parte que está se repetindo, certo? Agora, eu tenho que mostrar a outra equação. Agora, nós fizemos aqui, ó, temos duas. Essa é a primeira. Qual vai ser a segunda equação para eu subtrair? Agora, eu vou tirar a vírgula daqui e vou passar para onde, depois da primeira parte que ela se repete, do período. Então, o período começa aqui no 70. Eu vou tirar ela aqui e vou passar para cá agora, certo? Eu vou deixar uma vez o período antes da vírgula. Eu quero que ela saia daqui e venha para cá, então. Quantas casas ela andou? 1, 2, 3. Qual é o número que vai ter 3 zeros? Então, vou multiplicar por 1000. Vou multiplicar por 1000 esse lado. Vai ficar 1000x. E multiplicando esse número aqui por 1000, a vírgula só vai sair daqui e vir para cá. O 1000 tem 3 zeros, então ela vai andar 1, 2, 3 casas. Vai ficar 5670, vírgula. Aí. E essa daqui eu vou chamar de 2. Aí eu vou fazer a equação 2 menos a equação 1. Certo? De novo, essa parte aqui, ó, que é depois da vírgula, a parte decimal a gente vai tirar, porque se eu fizer essa menos essa, vai dar 0. E vou resolver aqui essa partezinha que sobrou. 1000 menos 10 vai dar 990x, certo? Agora eu vou fazer 5.670 menos 56, que vai dar 5.614. Só subtrair aqui, ó. 10 menos 6, 4. Aí aqui fica 6 menos 5, 1. Vai sobrar o 6 e o 5, beleza? Mesma coisa aqui, ó. Virou a equação de primeiro grau. Vou isolar o x. E esse estava multiplicando, vai passar dividindo. Pronto, achamos a fração. O que eu tenho que fazer aqui agora? Só simplificar. Os dois números são pares, então vou dividir os dois por 2. Se eu pegar 5.614 dividir por 2, vai dar 2.807. E 990 por 2 vai dar 495. Aqui eu não consigo mais simplificar. Então, essa daqui é a fração
que gerou essa dízima aqui, 5,6707070. Como é que a gente pode conferir? Ó, se eu pegar a calculadora e... Cadê? Onde aparece? Aqui. Se eu pegar a calculadora e fizer esse cálculo aqui, ó, 7 dividido por 9, tem que dar quanto? Tem que dar o valor dessa dízima aqui. 7 dividido por 9. Aí, 0,777. Aqui passou para 8 porque ela arredondou. Mas, ó, essa fração gerou esse daqui. A mesma coisa acontece se eu fizer com essa daqui, ó. 2.807 dividido por 495. 5,67070. Tá vendo? Deu o resultado. Então, estão corretas as duas frações que geraram essa dízima e essa daqui. Então, explicando assim, eu acho que ficou um pouco mais claro para vocês, né? Aqui foi o exemplo que eu peguei do livro e aqui o outro exemplo que a gente tinha feito anteriormente, certo? Então, é isso. Agora eu vou colocar os exercícios e aí a gente responde a lista de exercícios e na próxima aula a gente faz a correção. Beijinhos, até a próxima aula.